Dando continuidade ao assunto de pronome, a gente vai ver mais três tipos hoje, que vai ser os pronomes demonstrativos, os pronomes de tratamento e os pronomes indefinidos. Os pronomes demonstrativos servem para eles indicarem a posição de algo que se esteja falando, tá? Eles, parecido com os possessivos, tem também a função adjetiva, ou seja, de acompanhar algum nome. A mesma coisa são os possessivos. Tem a função adjetiva, eles podem ter a função adjetiva de acompanhar algum nome ou a função substantiva, dependendo do contexto. Então aqui a gente tem algumas características dos pronomes demonstrativos. Eles reúnem algumas palavras variáveis, tá? Que vão variar de gênero e de número, e vai ter algumas palavras que são invariáveis, que não vão ser fracionadas, não vão ter alteração alguma em seu nome, tá bom? Que serão isso, isto e aquilo. Os pronomes demonstrativos são este, esta, esse, essa, aquele, aquela e suas formas no plural. E também tem as suas formas invariáveis, que é isso, isto e aquilo. Tá? Como é que a gente usa cada um deles? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos e vamos ver como é que se usa, né? Essa camisa é muito linda, aquelas bicicletas são bonitas, este casaco é muito caro, eu perdi aquele bilhete de cinema. Então, pessoal, percebam que nessas frases eles estão acompanhando, né, sempre um nome, né? O primeiro tem camisa, o segundo tem bicicletas, o terceiro tem casacos, bilhetes, tá? Então, quando o elemento está próximo da pessoa, tá com a pessoa, né? A gente utiliza o este e suas variações. Mas aqui mais na frente tem um quadrinho que dá para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Vejam só, aqui. Aqui, ó. A primeira pessoa, ou as primeiras formas, este, esta, estes, estas e isto, né? A localização do elemento, quando o elemento está com a pessoa que fala ou está bem próximo, tá? Não precisa a gente se restringir exatamente a isso não. A segunda pessoa ou a segunda forma é esse, essa, esses, essas e isso. Quando o elemento está com a pessoa com quem se fala. Então, se eu não estou com aquilo que eu estou querendo falar, mas está com a pessoa que está falando comigo, eu digo, por exemplo, me empresta esse estojo, ou então desencosta desse carro, que é uma variação que a gente usa com uma preposição. E a terceira pessoa, que é aquele, aquela, aqueles, aquelas, ou aquilo. É quando o elemento não está com a pessoa que fala, nem com a pessoa com quem se fala. Então, em uma situação de conversação, as pessoas não estão com o seu referencial próximo, nenhuma nem outra. Então, usa-se o aquilo.
para o referencial. Por exemplo, eu vou pegar aquele ônibus, eu vou pegar aquele metrô, tá? Bem fácil, bem fácil. É só a gente lembrar a questão da localização para fazer o uso correto dos pronomes demonstrativos. Já os pronomes de tratamento são termos respeitosos, né? Ou utilizados em situações formais, né? Agora tem a exceção de você, que é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Você, pronome de tratamento. Vamos lá. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Santidade é muito querida, disse o sacerdote ao Papa. Então, a maioria dos que tem vossa na frente são os pronomes de tratamento, né? Que a gente está acostumado a escutar por aí. Então vamos ver alguns, né? O você, né? Que é um pronome usado em situações informais. Senhor e senhora é usado para um tratamento respeitoso, né? Com pessoas mais velhas ou questão de respeito mesmo quando a gente não conhece a pessoa. Vossa Excelência, né? Usada para autoridades ou pseudo-autoridades. Vossa Magnificência, usado para reitores das universidades. Vossa Senhoria, esse Vossa Senhoria tem um uso muito amplo. Normalmente ele é usado para donos de estabelecimentos, entendeu? Também é usado para textos escritos, para correspondências, mas é um termo muito, como é que eu posso dizer, muito, já caiu no desuso esse Vossa Senhoria. São raras as vezes que a gente escuta falar isso. Vossa Majestade, reis e rainhas, Vossa Alteza para príncipes ou princesas ou duques, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Eminência, que são usados para cardeais. E tem a Reverendíssima, que é usado para bispos. E por fim, a gente tem o pronome indefinido, pelo menos até agora. São empregados na terceira pessoa, tá? Do discurso. Ou seja, como é que a gente consegue perceber o discurso? A partir do verbo, tá? O verbo sempre vai indicar as pessoas que estão naquele discurso, tá bom? O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou compõem os substantivos de maneira vaga ou imprecisa, tá bom? Então, a gente tem a mesma ideia dos demonstrativos, que tem os seus variáveis, tá? E tem os invariáveis. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Nenhum vestido serviu na Antônia. Nenhum, né? Acompanha o substantivo vestido. Mas, como falei, de maneira imprecisa. É impreciso saber qual foi, né? Quais foram. Pois não sabemos de que vestido se fala. Então, outras viagens virão. Que outras? Né? Que outras viagens serão? Sem especificar que viagens são, né? Alguém deve me explicar a matéria. Então, alguém significa uma pessoa, né? Uma pessoa qualquer. Então, cada pessoa deve escolher seu caminho. Então, cada também, né?
acompanhando a pessoa sem especificar. Então percebam que essas palavras aqui, que estão acompanhando os substantivos, não especifica nada, tá bom? Deixa a situação mais incerta e mais vaga do que uma certeza. Então a gente tem os indefinidos, variáveis, e os invariáveis, tá? Então vamos lá. Algum, né? Alguma e seus plurais. Nenhum, seu feminino e seu plural. Pouco, muito também, seu feminino e seu plural. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar aqui, uma observaçãozinha, é o seguinte: muito e pouco podem ser também outro tipo de palavras. Qual é a lógica do pronome indefinido? É que eles acompanham ou substituem o substantivo de maneira vaga e imprecisa. Se muito e pouco não estiver acompanhando nem substituindo o substantivo, eles não serão pronomes indefinidos, tá? Por exemplo, eu digo assim: eu trabalhei muito. Muito aí não está se referindo a nenhum substantivo e não está substituindo nenhuma palavra. Nesse caso, nessa situação, ele não será pronome indefinido, tá? Só será pronome definido se caso vier acompanhando ou substituindo alguma palavra, tá bom? Tanto para muito quanto para pouco. Então temos todo, toda e seus plurais, outro, outra, seus plurais, certo, certa, seus plurais, tá bom? Vário, vária e seus plurais. Tanto, tanta, seus plurais também, e por aí vai. É interessante a gente ver essa palavra aqui, ó, qualquer. O plural dela se dá no meio da palavra. É a única palavra da língua portuguesa que não se altera o final para fazer o plural, mas sim o meio dela. Qualquer, quaisquer. Aqui eles não têm masculino e feminino, tá? Só o plural. Qual, quais. E aqui como se fossem os pronomes, os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Os invariáveis são de menor número, né? Até porque para cada variação, para cada pronome, uma variação gera 5 palavras diferentes. Já aqui é só elas mesmas. Então a gente tem quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. Certo? Se a gente se familiarizar com o uso do pronome definido, fica fácil identificar, tá bom? É isso.